PENC, Programa de Educação Médica Continuada da SOCERJ, apresenta o curso de Eletrocardiografia Básica com 10 videoaulas preparadas pelo Dr. Rodrigo Sá para os alunos da Faculdade de Medicina da UERJ. Assista no YouTube ou em www.socerj.org.br. Divulgue! Inscreva-se nas nossas mídias para receber as futuras atividades de educação continuada. Um dos temas mais difíceis em eletrocardiografia são as taquicardias de QRS alargado. Difíceis para a interpretação, difíceis para o diagnóstico diferencial, difíceis para a vida prática. O contexto de manejo, o perfil de paciente é muito variado. Mas vamos tentar dar umas regrinhas para te facilitar a dar o diagnóstico das taquicardias de QRS alargado. Você vai ver que, sem muito esforço, talvez com algumas decorebas, mas que hoje em dia você tem fácil acesso em materiais tipo internet ou livro, você consegue fazer vários diagnósticos com uma certa facilidade. Outras vezes não. No mais experiente eletrofisiologista vai ficar com dúvida diante do diagnóstico. Mas vamos entender o que eu estou falando. Vamos falar um pouquinho das taquicardias de QRS alargado. Quando eu falo que eu estou diante de uma taquicardia de QRS alargado, eu estou diante de uma taquicardia que tem um QRS maior ou igual, vamos botar um igual aqui também, tá? Maior ou igual a 120 milissegundos de duração. Então esse é o espectro. É uma taquicardia onde o QRS tem mais do que 120 milissegundos de duração. Frequentemente esse QRS bate na trave, tem os 120 milissegundos de duração, mas eu vou considerar isso taquicardia de QRS alargado. E por que em geral o QRS alarga? Qual é o mecanismo que faz esse QRS alargar? Na taquicardia supraventricular, a gente tinha visto que eu usava o sistema de condução para descer, se ele tivesse íntegro. Na taquicardia de origem ventricular, que é o principal protótipo da taquicardia de QRS alargado, o batimento ele tem origem principalmente na musculatura ventricular e não usa sistema de condução. Existem taquicardias ventriculares que usam os fascículos para fazer a descida e talvez o QRS não seja tão largo, seja batendo na trave, os 120 milissegundos, mas a grande maioria das taquicardias musculares ventriculares tem origem numa massa ventricular e isso faz com que a condução miócito a miócito alargue esse complexo QRS. Então, quando eu estou diante de uma taquicardia de QRS alargado, a minha principal hipótese de arco reflexo fica sendo eu estar diante de uma taquicardia ventricular, mas tenho que pensar que podem ter diagnósticos diferenciais. E por que podem ter diagnósticos diferenciais? Porque as taquicardias que eu discuti quando eu falei sobre taquicardias supraventriculares, como a taquicardia por uma reentrada utilizando dupla via nodal, ou uma taquicardia utilizando uma via acessória, ou mesmo uma taquicardia atrial, podem descer para o ventrículo, por exemplo, com um bloqueio de ramo. Imagina que eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo e essas taquicardias estão acontecendo. Eu não vou ter uma taquicardia de QRS alargado? Então eu posso ter taquicardias supraventriculares que façam condução aberrante, também tendo QRS alargado. Por isso eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Quando eu estou diante, então, de uma taquicardia de QRS alargado, eu tenho que ter certeza que eu estou diante de uma taquicardia ventricular, de qualquer uma das suas formas, seja intramuscular, seja utilizando fascículo, ramo, não importa, ou se eu estou diante de uma taquicardia com condução aberrante, uma taquicardia supraventricular com condução aberrante. Ou seja, eu estou diante de um paciente que já tem bloqueio de ramo, ou que induz bloqueio de ramo pela frequência aumentada, que tem uma pré-excitação e, na verdade, eu estou diante de uma taquicardia que desce pela via acessória, chamada antidrômica, ou que eu estou diante de uma aberrância de condução. O próprio aumento da frequência fez eu ter uma aberrância nessa condução. Eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial. Vários são os critérios para esse diagnóstico diferencial, mas os mais utilizados na nossa prática são dois: os critérios de Brugada e os critérios de Verikay. O que a gente mais utiliza em geral na prática são os critérios de Brugada, descrito pelos irmãos Brugada, um algoritmo diagnóstico que a gente vai rever agora de como que eu faço para diferenciar esses dois tipos de taquicardia. Ela é feita através de algumas perguntas. E toma cuidado porque a pergunta às vezes é um pouco capciosa. A primeira pergunta do critério dos irmãos Brugada é: eu tenho ausência de complexos RS, lembrando que RS é um complexo positivo e negativo, em todas as derivações precordiais? Eu vou olhar de V1 a V6 e vou ver se eu tenho algum RS. Se eu estou diante de um V5 de V1 a V6 e não tenho nenhum RS, eu tenho só R puro, só QS,
Eu tenho RS-R', não vale RS-R', tem que ser RS. Eu tenho QR, eu tenho QRS. Eu só tenho esse tipo de morfologia de V1 a V6? A resposta para isso é sim. E o diagnóstico sai já aqui. Eu estou diante de uma taquicardia ventricular. Se, por outro lado, eu olho a minha derivação precordial, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, em nenhuma delas, ou quer dizer, em alguma delas, eu tenho um RS, seja um grande R com uma pequena S, seja uma pequena R com um grande S, não importa. Eu tenho RS, se a resposta a essa pergunta foi não, ausência de RS nas precordiais? Não. Eu ainda não posso dar esse diagnóstico. Eu tenho que passar para o próximo critério. Então a primeira pergunta é, ausência de RS na precordial? Sim, TV. Não, próximo critério. Na segunda pergunta, eu quero medir essa atividade de formação, de condução. Normalmente, as taquicardias que utilizam o sistema de condução, as supraventriculares, descem rápido para o ventrículo, elas estimulam o ventrículo rapidamente e costumam ter o início da ativação muito rápido. Daí que vem essa pergunta. Do início da onda R ao nadir da onda S, ou seja, do início da onda positiva à parte mais negativa do QRS, não precisa ser a primeira, a mais negativa de todas, ela tem mais do que 100 milissegundos, ou seja, a condução inicial é lenta? Se a resposta para isso é sim, é TV. Se não, eu tenho uma estimulação rápida. Opa, eu ainda não posso dizer. Pode ser que seja uma taquicardia supraventricular com condução aberrante. Ela está descendo rapidamente, tanto que o início da ativação é bem rapidinho. Isso, em geral, sugere ativação por sistema de condução. Menos do que 100 milissegundos, eu ainda não posso dizer, eu tenho que passar para o segundo critério. Então, primeiro critério, ausência de RS na precordial. Segundo critério, do início da R ao nadir da S, tem mais do que 100 milissegundos? Se sim, TV. Se não, taquicardia, eu tenho que passar para o próximo critério. Terceiro critério, e às vezes é aquele que dá vontade de você pular a sequência e às vezes não vale a pena. Eu tenho átrio e ventrículo dissociado? Ué, mas a dissociação era coisa de bloqueio AV, de bradicardia. Essa é uma das formas de dissociação AV. Eu tenho várias formas de dissociação AV. Uma das formas é o BAVT. Eu tenho o átrio e o ventrículo batendo em frequência diferente. Aqui não é isso. Aqui é o seguinte, eu tenho um ataque cardíaco de QRS alargado. E além disso, eu tenho no background um batimento sinusal, uma coisa dissociada, significa que eu tenho um ataque cardíaco que não pode ser supraventricular, senão ela estaria inibindo aquela onda P. Átrio e ventrículo estão dissociados. Eu tenho no meio da minha taquicardia de QRS alargado, ondas P's dissociadas aqui, ó. É o ritmo sinusal, só que como ele não está descendo para o ventrículo e o ventrículo não está conseguindo subir para resetar o nódulo sinusal, eles estão dissociados, está aparecendo isso para mim. Isso me dá o diagnóstico de TV. Eu tenho dois ritmos, um supraventricular, que é o sinusal, que está lá com a frequência mais baixa, e a taquicardia ventricular comendo solto. Essa taquicardia ventricular está feito o diagnóstico de taquicardia ventricular. É difícil ver dissociação AV. Procura dissociação AV em V1, em D2, não valoriza muito dissociação AV, a menos que seja uma coisa muito na cara em V5, V6. Isso pode ser só fragmentação do QRS, ok? É um critério que não é tão frequente você ver. Se você não estiver vendo dissociação AV, você tem que passar para o próximo critério. O primeiro, o segundo e o terceiro critérios de Brugada são bastante tranquilos, tanto de guardar quanto de ler e de interpretar. O quarto critério que é mais enrolado, que é o critério morfológico. O que eu quero dizer com critério morfológico? Se eu cheguei numa taquicardia de QRS alargado e ritmo regular, fiz a primeira pergunta, ausência de RS na precordial? Quando eu olho, tem RS na precordial? Tem, olha só. Eu tenho RS aqui, ó, no V4. Eu tenho RS aqui no V3, eu tenho no V2, eu tenho RS. Então ainda não consigo dizer. Segunda pergunta. RS maior que 100 milissegundos? Não parece, né? Esse RS parece ser bem rápido. Eu não estou conseguindo medir tão de longe, mas ele tem menos de 100 milissegundos. Terceiro critério. Olha só, eu dei um zoom aqui para você. Do início da R ao nadir da S é rápido, pessoal. Tem 80 milissegundos. Terceiro critério. Dissociação AV. Eu vejo dissociação AV? Não parece. Deixa eu voltar aqui. No D2, não estou vendo. No V1, estou em dúvida. Bom, você pode até estar vendo, você pode estar em dúvida, não garante. Então vamos para o próximo critério. E agora? O que eu faço? Agora você tem que comparar a morfologia.
Eu vejo no eletro e vejo se a morfologia que eu estou diante é comum num QRS alargado por bloqueio de ramo ou não. O que eu quero dizer com isso? O quarto critério são os critérios morfológicos. Você vai usar o V1 e o V6 e vai comparar com os bloqueios de ramo que você conhece. Então, a primeira etapa do critério morfológico é ver essa taquicardia me lembra um BRD ou me lembra um BRE. Como é que você vai fazer isso? O que me lembra o BRD é quando o V1 é positivo. O que me lembra o BRE é quando o V1 é negativo. Se me lembra o BRD, eu vou comparar com o BRD que eu conheço. Se me lembra o BRE, eu vou comparar com o BRE que eu conheço. Como é que é o BRD que eu conheço? O BRD que eu conheço, ele tem um aspecto em V1 trifásico, RS-R'. Ele tem um aspecto em V6 que costuma também ser trifásico, mas a fase negativa, em geral, é menor do que a fase positiva. Então, quando eu tiver uma taquicardia de QRS alargado, que eu fiz o primeiro, segundo e terceiro critério de Brugada, não cheguei ao diagnóstico, tive que ir para o critério morfológico, olhei para o V1 é positivo. Se você tem um V1 positivo e trifásico, RS-R', eu estou diante de uma taquicardia supraventricular com condução aberrante. Ele é trifásico em V1, eu paro aí. Não, ele não é trifásico em V1, ele é monofásico, só tem uma positividade grande. Ou ele é difásico, ele é, por exemplo, um RR', ou ele só tem um Rzinho, Szão, um Rzão, Szão. Se ele for trifásico, eu paro aqui. Isso é um ataque supra com condução aberrante. Se ele for monofásico ou difásico, aí eu vou ter que olhar o V6. Se então ele for trifásico, eu já parei. Se ele for monofásico ou difásico, eu olho para o V6. O V6 eu tenho mais positividade do que negatividade? Isso é o que eu costumo ver no ataque supra. Então é um ataque supra com condução aberrante. No V6 eu tenho mais negatividade do que positividade, ou só negatividade? Isso é o que eu espero na taquicardia ventricular. Então é isso. QRS monofásico ou bifásico sugere TV, então eu tenho que olhar para o V6. Se ele for trifásico, eu já parava aqui. É monofásico ou difásico? Olha para o V6. Mais negatividade do que positividade, TV. Só negatividade, TV. Mais positividade do que negatividade, sugere ataque supra com condução aberrante. Pessoal, isso é difícil, é uma decoreba, mas saiba utilizar esses critérios, porque tem os do BRE também. A minha taquicardia, cheguei na quarta pergunta, critério morfológico, e eu tenho uma morfologia tipo BRE. Por que eu chamei de BRE? Porque o V1 é negativo. Ok. Como é que é o BRE normal que eu conheço? O BRE normal que eu conheço, se você tiver dúvida, volta lá na aula de BRE, ele não tem uma positividade em V1 importante. Frequentemente nem tem positividade. Ele desce liso, ele não desce fragmentado. Caso tenha uma positividade no V1, do início dessa positividade ao pico da negatividade, não costuma ter mais do que 60, 70 milissegundos. Ele é rápido. Ele não tem negatividade em V6. Lembra? É marco do BRE a ausência do Q em V6. Então, se eu encontro um QRS com uma positividade importante, essa positividade importante é mais do que 30 milissegundos de duração, isso é TV. Se eu encontro uma fragmentação na descida, que eu não espero encontrar, isso é TV. Se eu encontro do início do QRS ao pico da onda negativa mais do que 70 milissegundos em V1 e V2, lembra que era mais do que 100 em qualquer precordial, o segundo critério. Aqui já não é critério morfológico, aqui é só V1 e V2. V1 e V2 com mais do que 70 milissegundos, isso não é esperado no BRE, isso é TV. Se eu vejo negatividade inicial em V6, isso não é esperado, isso é TV. Então, penso em TV quando eu tenho uma positividade, uma positividade com mais do que 30 milissegundos, uma fragmentação na descida, uma duração do RS de V1 e V2 maior que 70 milissegundos ou uma negatividade no V6. Isso tudo me faz pensar em TV, ok? Então, quando eu estiver diante de uma taquicardia de QRS alargada e ritmo regular, eu não vou ficar nervoso. Eu vou tentar usar os critérios de Brugada que eu conheço, ok? Primeiro critério, ausência de RS na precordial. Quando você olha aqui, V1 R puro, V2 R puro, V3 R puro, V4 R puro, V5 R puro, V6. Opa, V6 parece ter um RS. Tá bom, se tem RS em V6, vamos em frente. Do início da R ao nadir da S, é bem lento, pessoal. Se é bem lento, tem mais do que 100 milissegundos,
isso seria TV. Ah, não parece tão lento assim não, ainda estou em dúvida. Tá bom, vamos ver se tem dissociação AV. Olha para o D2, tem um D2 longo aqui embaixo, ó. Repara que eu tenho uma P aqui, ó. Uma P aqui, ó. Uma P aqui. Uma P aqui. Eu tenho dissociação AV, pessoal. Então isso definitivamente é uma taquicardia ventricular. E aqui? Olha só. Olha o zoom aqui, ó. P, tem P aqui. Está dissociada. Taquicardia ventricular. Pessoal, as taquicardias ventriculares podem, os batimentos, batimento a batimento, ter a mesma morfologia. Eu chamo isso de TV monomórfica. Pode batimento a batimento ter morfologia diferente. Eu chamo isso de polimórfica. Em geral, os contextos são bem diferentes. Um tipo que é raro, não é o mais comum, mas é um tipo raro de polimórfica muito comentado, é o chamado Torsades-de Pointes. O Torsades-de Pointes é uma arritmia polimórfica onde não só acontece o padrão de torção das pontas, esse padrão sanfonado. Se eu não consigo ver o início da taquicardia, eu só posso chamar isso de polimórfica. Para eu chamar de Torsades-de Pointes uma arritmia polimórfica, eu preciso ver o início. E o início tem que começar com esse tipo de comportamento aqui. Um ciclo longo RR, um ciclo curto RR, desculpa, seguido de um ciclo longo e um ciclo curto. Pelo menos o ciclo longo-curto. Por quê? É esse ciclo longo que gera uma pausa, faz com que o QT aumente, a extracístole, batimento ventricular, o que for, caia dentro dessa onda T e inicia essa taquicardia polimórfica. Esse é o clássico do Torsades-de Pointes, que acontece principalmente em contextos de QT aumentado. Existem variantes de torsades de acoplamento curto, muito mais complexo do que isso, mas o clássico do Torsades é eu ver esse início. Um ciclo curto, longo, curto, começando a taquicardia ventricular. E por fim a fibrilação ventricular, onde é a anarquia elétrica dentro do coração. O paciente está parado e eu preciso desfibrilar. Não tem jeito. Eu não vejo linha de base organizada, eu tenho uma total anarquia elétrica dentro do ventrículo. Isso é igual a parada cardíaca sempre. Beleza? Pessoal, a aula de taquicardia ventricular realmente é difícil. Volta na aula de bloqueio de ramo, compara as morfologias, tenta entender como é que funciona o algoritmo e tenha em algum lugar acessável, se você precisar, para fazer esse diagnóstico. Ok? Falamos então das taquicardias ventriculares.